Oi, tudo bem? Eu sou Rafa de Bugalho, este é o Vlog Escritor. Hoje eu queria propor uma pergunta para vocês, algo que eu sempre me indago e que talvez nos ajude a compreender melhor também os hábitos dos nossos leitores. E a pergunta é: como você faz para escolher, para decidir qual será o próximo livro que você vai ler ou comprar? Você segue recomendação de amigos, de professores, de jornais, revistas, de televisão? Você procura numa livraria aleatoriamente? Como é que você faz para decidir isso? Porque eu imagino que a gente faça parte do grande público consumidor de livros, né? Então, talvez a resposta para isso nos ajude a determinar quem são nossos leitores e como atingi-los também. Falando pessoalmente sobre como são minhas escolhas de leitura, eu tenho algumas estratégias para poder decidir o que eu vou ler em seguida, qual livro me interessa e qual será a prioridade que eu vou dar para um livro. A primeira dessas são livros que dialogam com livros que eu já gosto, com autores que eu já gosto. Então, muitas vezes eu leio uma reportagem e eu vejo um autor que me interessa, um autor que eu admiro, e ele falando das leituras dele, quais são os livros que ele consome, quais são os livros que ele leu e que inspiraram sua escrita. Então isso me ajuda a delimitar o horizonte de leituras que eu vou ter. Vamos supor, por exemplo, sei lá, o Borges, escritor argentino que eu gosto. Ele vai e menciona Bioy Casares, Cervantes, né, Don Quixote, menciona Lugones, Shakespeare, ou o que seja, Schopenhauer. Por exemplo, Borges é um autor que em seus próprios textos ele cita muitos escritores, cita muitos filósofos, cita muitos livros. Então, para mim, assim, uma leitura de um autor como desse estilo já me dá certa orientação, né? O problema do Borges é que ele cita autores que não existem também, então às vezes tem que caçar antes de descobrir quais são os autores de fato, os autores reais, os autores imaginários. Mas eu já li muitos livros a partir das citações do Borges em seus contos e crônicas ou o que for. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é através de resenhas em jornais, nos quais eu confio, né, obviamente. Mas isso mais para referências modernas, mais para autores contemporâneos que, como é um pouco mais difícil você fazer uma triagem do que merece ser lido ou não, para mim um jornal, uma boa resenha de jornal, pode despertar meu interesse. Foi assim que eu entrei em contato com a obra do Marlon James, foi assim que eu entrei em contato com a obra da Amy R. McBride, e vários autores europeus que às vezes nem são traduzidos para o Brasil, então eu conheci através de reportagens e para mim serve como uma boa referência. Eu li muitos autores africanos ou autores descendentes de africanos na Europa, a partir disso eu gostei bastante. Para mim, a terceira fonte de referência seriam meus próprios amigos, os escritores que eu conheço, às vezes conversando aí, ou alguém no timeline do Facebook por algum livro interessante, e isso me desperta interesse e eu vou procurar o livro e saber mais sobre ele. A quarta fonte é releitura. São livros que eu já li, que eu gostei, que eu volto para reler em algum momento. Faço muito isso, eu tenho relido muitos textos. Eu acho que hoje em dia, para mim, eu tenho o exercício de reler os livros talvez seja mais importante até do que descobrir novos textos, novos autores, porque ler um livro aos 18, reler aos 36 é muito diferente. Tem livros que eu li, achei fantásticos e depois eu reli e já não achei tão bons. Tem livros que eu li e não me chamaram tanta atenção e agora relendo eu vejo como são geniais. E tem livros que eu nem lembrava do que se tratava. Eu estou lendo agora, por exemplo, Madame Bovary de novo e realmente não lembrava de nada. Assim, eu estou lendo os trechos aqui e falei, nossa, parece que eu nem li esse livro. Então, para mim, a releitura é muito importante e tem autores que eu releio sempre. O Borges é um desses casos, Fernando Pessoa é outro. São autores que eu leio muitas vezes o mesmo livro e sempre descubro uma coisa nova. Então acho que são as quatro principais fontes para mim: indicação do próprio autor, né? Indicação dos autores e suas referências, jornais, amigos e releituras. Esses são os principais meios para descobrir novos livros. Eu raramente ando a esmo numa livraria procurando livros. Eu acho que nunca aconteceu isso. Quando eu geralmente compro livro em sebo, eu não compro em livraria mesmo, assim, eu não vou numa livraria comprar um livro novo. Eu acho que são raríssimos casos, só se não encontrar mesmo em sebo. E, geralmente, assim, mesmo que seja uma obra menor do autor, que eu nunca ouvi falar da obra, mas se eu conhecer o autor, eu levo. Eu compro pelo autor. Mas eu sou principalmente um classicista, então eu costumo ler muitos livros de domínio público, eu costumo ler muitos livros do século XVIII, XIX, ou começo do século XX. Só recentemente que comecei a realmente procurar os autores contemporâneos e encontrei coisa boa, encontrei muita coisa boa, tem muito autor bom atualmente, mas eu sinto que eu preciso ler muito mais os clássicos, eu encontro muito mais inspiração nos clássicos, eu
me identifico muito mais com a literatura pretérita do que com o que está se fazendo hoje. Isso por várias razões. Tem vários autores contemporâneos que eu admiro, vários autores vivos, vários autores recentes também, que já estão mortos, mas que eram recentes. Então é importante ler literatura contemporânea e saber o que está acontecendo hoje. Agora eu quero saber de você quais são as suas referências para você procurar livros e organizar a sua prioridade para a leitura. Agora eu guardo esse comentário. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí embaixo. Assina o canal se não assinou ainda, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.